A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Continuação do capítulo 18, do versículo 15 ao 20. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais 2 ou 3 testemunhas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai, que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, estamos continuando. Esse aqui já é o 4º discurso que Jesus faz no Evangelho de São Mateus. Ele fez muitos discursos, mas nem tudo. Naquele tempo não tinha gravador, não tinha nenhum instrumento de tecnológico assim para visualizar e ouvir a voz. Pode ser que nos avanços agora da tecnologia cheguem a captar a voz de Jesus, ninguém sabe. Há muitas buscas nesse sentido, de pessoas que falaram no passado e que a voz está aí no ar, não é? A maneira como nós entendemos o rádio, através de antenas, hoje em dia, micro-ondas, a imagem que também vem no ar e é captada através de aparelhos. Mas isso aí é uma outra questão. Nós queremos aqui chamar a atenção para esse discurso eclesiológico que Jesus fez, já assim dentro de um contexto de evangelização, quase 3 anos que Jesus está instruindo os apóstolos, discípulos, ensinando, como é que deve ser a nossa maneira de viver aqui na terra. Ele aqui é só para recordar, eu disse que esse é o 4º discurso, Então o primeiro, todo mundo está se lembrando, já refletimos, é o Sermão da Montanha. O 2º discurso foi o discurso missionário. O 3º foi sobre os mistérios do reino de Deus entre nós, através das parábolas. E agora nós temos esse discurso de como nós devemos viver em comunidade. Portanto, na comunidade cristã deve prevalecer um ambiente de paz, de reconciliação e de oração em comum. Portanto, o primeiro ponto aqui é a correção que a gente chama fraterna. E Jesus propõe um itinerário bem interessante, bem pedagógico, e que a gente podia obedecer a isso, que é fácil. Primeira coisa, se você tem algo contra alguém, primeira coisa é você chamar para uma conversa a sós, através do diálogo. Esse é um primeiro ponto que Jesus está propondo aqui
nesse sermão da comunidade. E segundo ponto seria uma conversa com 2 ou 3 testemunhas, com a presença de mais alguém que possa ouvir esse diálogo. O terceiro ponto seria levar o caso à igreja, porque se a pessoa não se emendar, ela será afastada, daquela convivência, pois ela não está sendo expulsa, mas ela mesma se auto-excluiu da comunhão. É interessante a gente observar esse detalhe. A igreja, o Papa inclusive agora na Jornada Mundial da Juventude lá em Lisboa, ele mostrou muito isso. A igreja não expulsa ninguém, a igreja quer todos, ele até ficou o povo repetindo, todos. A igreja, ela se preocupa em unir todas as pessoas do mundo, porque ela foi enviada para isto, A missão que Jesus deixou antes de partir para junto do Pai. Ela foi chamada para levar o evangelho a todas as nações e congregar no único pastor que é Jesus, que é Deus, na pessoa de Jesus. Então, essa maneira da gente entender é a própria pessoa que se exclui, ela mesma não quer saber de salvação, não quer saber de igreja, não quer saber de nada. Depois, o segundo ponto é que Jesus dá à igreja o poder. A gente viu que entregou as chaves a Pedro, mas aqui nesse evangelho está entregando à comunidade o poder e a autoridade para tomar decisões que implicam comportamentos, Como é que nós devemos nos comportar. E tem aí ligar, a igreja tem o poder de ligar, significa justamente você admoestar, amarrar, e até censurar alguém que rompe com a comunhão. Nós temos o Código de Direito Canônico e nos regemos por ele. Tanto serve para padre, para bispo, para leigo, para tudo, E desligar significa justamente tirar aquela sanção, E permitir que você participe novamente do seio da comunidade. Olha como é importante isso. Isso é o poder que é dado à igreja. E por último, a expressão maior da unidade é a oração em comum. Uma coisa é você rezar sozinho, outra coisa é você rezar em comunidade. Por isso que a igreja está sempre convidando para a gente participar das celebrações dos encontros. E Cristo está no meio da comunidade, reunida no seu nome, especialmente na Eucaristia, que é o maior sinal de unidade e de paz na face da terra. Aí agora eu faço uma pergunta. Diante de tudo isso, nós estamos vivendo um mundo violento, um mundo de contradições, de perseguições, de decepções. Agora, já pensou se os chefes das nações rezassem em comunidade? Já pensou se o poder executivo parasse para rezar em comunidade? O poder legislativo, aqui no nosso país e nos outros países, nas câmaras, nas assembleias. Já pensou se eles se reunissem para rezar? Como seria diferente, a administração, as leis, todo respeitando, o próximo, fazendo com que tudo andasse num clima de concórdia, de progresso, de desenvolvimento. Era outra coisa. Por isso que vamos rezar agora nessa intenção. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 18, do versículo 15 a 20. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.